Oi, eu sou a Andressa. Eu sou a Thaís. E eu sou a Séfora. E juntas somos Pode Vai! Oi, estamos aqui em mais um programa do Pode Vai, trazendo uma informação extremamente valiosa, né? Estamos aqui com o meu irmão, como diz ele, lindo e maravilhoso. Meu irmão se chama Alan Laporta, ex-instrutor do método Billings, que se trata de um método contraceptivo de forma natural, mas não é a tabelinha, como a gente conhece. Alan, explica pra gente um pouquinho como é que funciona isso, que é curioso, né? A gente ouviu falar muito da tabelinha. O que é o método Billings? Qual é a diferença da tabela? Então, o método Billings ele é um método de ovulação natural, né? Um método contraceptivo, mas também que te ajuda a poder tanto ter a gravidez ou também monitorar a saúde da mulher, né? Ele é um método totalmente natural e 99% eficaz, como todos os outros métodos, sejam eles, né, o DIU, seja a camisinha, seja qualquer outro método, que também é 99% eficaz. Mas dentre os métodos naturais, né, é um dos melhores. Na verdade, é muito interessante essa questão do ser natural, porque muito se fala hoje sobre os danos do anticoncepcional no corpo feminino, né? Eu falo por mim, eu não tomo mais anticoncepcional, deve ter cerca de 3 anos mais ou menos, e foi por medo mesmo, de tanto que se eu via sobre trombose, a ligação que ele tinha com o anticoncepcional, e aí dentro dessa busca pela vida saudável, na verdade eu sou muito contra, não é que eu sou contra, eu tomo remédio quando eu preciso, né? Mas do contrário, se eu não precisar, se eu não estiver morrendo de dor, meu corpo sai sozinho. Eu tô respirando, Eu sai não sozinho. posso tomar um anticoncepcional. Eu não posso com o hormônio do anticoncepcional. Me fez mal. Eu não me adaptei, já usei injeção mensal, injeção trimestral, pílula, já usei diversas coisas. Mas conta pra gente, como que começou esse estudo? Qual que é a história do método Billings? Então, o método Billings ele começou lá em 1953, né, com o Dr. John e Eva Billings, eles são doutores australianos, né? E um padre lá da Austrália, né, ele compartilhou com o Dr. John essa necessidade de poder conhecer um método que fosse natural. Então, o Dr. John Billings, que não era profissional exatamente, né, especializado nessa área, né, de fertilidade da mulher e tudo mais, ele era na área de neurociência, mas ele começou a se dedicar para isso, né? E o que ele achou que seria um trabalho, uma pesquisa de apenas 3 meses, durou a vida inteira dele, né? Então ele começou a pesquisar, ele foi pesquisando um pouco nas bibliotecas a respeito dessa questão desse estudo, né, como que faria um método que fosse natural e que fosse eficiente. Ele encontrou várias coisas a respeito de mucos, né? Um muco que seria mais transparente, um muco que seria mais escorregadio mesmo assim, e que esse muco ele parecia ter alguma característica diferente dos outros mucos, digamos assim, que aparecem no ciclo da mulher. Então, diante desse estudo, ele foi, né, aprofundando e, digamos assim, né, com vários anos, tiveram vários progressos, tiveram muitos estudos, né, depois ele conheceu também outros 2 autores, né, que agora eu não vou saber exatamente o nome deles, mas que eles principalmente eram especialistas dessa área hormonal. E eles fizeram, assim, muitos estudos, se eu não me engano foram mais de 750 mil estudos nessa área hormonal que comprovaram que realmente o muco, ele, a partir do ciclo da mulher, o muco ele tinha uma diferença de hormônio que gerava aquilo, né? Então foi um estudo realmente cientificamente muito aprofundado no decorrer dos anos, né? E hoje tem um resultado de 99% de eficácia. É por isso que eles perguntam assim, se o muco da mulher tiver com um aspecto diferente, é para procurar um médico. Isso pode, o muco, ele pode, se ele tiver alguma alteração de cor, de cheiro, qualquer coisa, pode ter algum problema, mostrar um problema de saúde? Pode. O método Billings, né, para responder essa pergunta bem, a gente tem que passar um pouco sobre o que é de fato o método Billings, né? Então, o método Billings, ele é um estudo, né, realizado a partir do muco cervical, né, muco que sai das cervix da mulher, que é produzido nas cervix. E aí, a partir disso, a mulher tem um autoconhecimento, observando tanto o muco, aquilo que ela vê, mas também aquilo que ela sente, né, na vulva dela. Ela consegue perceber alterações durante o seu ciclo, né? Então, o ciclo da mulher
ele é reconhecido assim, né, começando pela menstruação, que é o tempo de sangramento. Depois do tempo de sangramento, né, nem todas as mulheres, esse período que eu vou falar agora é o período que geralmente faz a variação do ciclo da mulher, entre um ciclo longo, médio e curto, ou seja, menor que 20 dias, né, ou de 24 a 30 dias e depois mais do que 30 dias. E aí, então tem a menstruação, depois tem esse período que é chamado de PBI, né, que é um período pré-fertilidade. Então é um período onde a mulher ela identifica, né, isso no decorrer dos meses, não é no primeiro mês, não é de repente que a mulher já identifica. Ela identifica um padrão básico de infertilidade, que é o que significa PBI. Então esse padrão ele pode ser seco, ele pode ser de fluxo, né, então sempre ter algum tipo de muco ali, né, um muco que seja sempre igual, que identifica que é uma fertilidade. Então não necessariamente o muco é fertilidade e não necessariamente, respondendo a minha pergunta, o muco ele é algo ruim, a não ser que seja fora do padrão, né? Então ela tem esse período de PBI, que é antes da fertilidade, que pode ser de vários dias ou de um dia ou nem ter esse PBI, tá bom? E depois disso entra no período de fertilidade. O período de fertilidade ele é marcado por um crescimento, né, uma mudança constante no muco, nas sensações que a mulher tem até culminar num ápice, que a gente chama. Esse ápice é o momento em que os óvulos estão preparados e prontos para receber os espermatozoides. E ali ocorre a fecundação e ali começa a vida, né? Então, esse é o período da fertilidade, que depois do ápice ainda perdura por mais 2 dias. Então ali esse período é o período que o corpo da mulher está se preparando para gerar uma vida ali, para ganhar o bebezinho. Exatamente. E é correto dizer que esse dia ápice é o dia também de maior desejo da mulher? Exatamente. Como é um período de fertilidade, é um momento onde, por questões hormonais, a mulher ela vai sentir mais desejo de ter relação sexual. É um período, inclusive, que é muito importante isso da gente entender a importância desse método, porque se trata de um autoconhecimento profundo da mulher. Então, quando a mulher está no período de fertilidade, isso no tempo que eu vivi em comunidade também a gente falava muito, era um período que a mulher estava mais feliz, mais de bem com a vida, ela tinha uma sensação de alegria maior, uma sensação de prazer, de autoestima maior. E isso hormonalmente, né? Então, é uma explicação hormonal que traz isso como uma consequência, né? Qual que é a eficácia desse método? Esse método tem 99% de eficácia, né? Isso comprovado cientificamente. Mas para que ele seja possível, né? Só terminando com relação ao ciclo e depois já explicando sobre as regras, né? Como que funciona realmente. Para que ele seja realmente 99% eficaz, tá bom? Então, para terminar, tem esse período de fertilidade. Depois da fertilidade tem um período que a gente chama de fase lútea, que é onde a mulher não está fértil, ou seja, a mulher pode ter relação sexual qualquer dia desse ciclo, que perdura entre 11 e 16 dias, onde ela não vai engravidar, né? Existem casos que nesse 1%, que eu falei que 99%, mas esse 1%... É o que aconteceu comigo. em que realmente assim, é uma coisa muito, muito rara, né? Todo esse tempo como instrutor e também conhecendo outros instrutores que estão há anos e anos, décadas, ensinando o método Billings, eles falam que assim, às vezes um caso na vida deles. Eles viram que aconteceu algo nesse 1%, nessa base. O seu você já conheceu. Exatamente. Mas assim, realmente baixíssima probabilidade disso acontecer. Mas isso qualquer, como você falou, né? Qualquer método tem a sua falha, né? Exatamente. Então, o único método que é 100% é a abstinência. Exatamente. Não adianta. Mas como é que funciona? Por exemplo, se eu quero começar a utilizar o método Billings, eu consigo sozinha fazer ou eu preciso realmente da ajuda de um instrutor? Eu preciso, junto com meu marido, ter alguém ali acompanhando, me ensinando? Como é que funciona? Então, para que você possa fazer o método Billings, ele, como eu falei, ele é um estudo, né, que engloba uma certa complexibilidade. Então, para você fazer corretamente, você precisa ter conhecimento sobre como que funciona o seu ciclo, né, sobre as questões hormonais que envolvem o seu ciclo, sobre as regras que precisam ser seguidas para poder que o método em si ocorra corretamente para você não conceber, né? Também tem regras para que seja concebido, né? Uma nova vida.
Então, O autoconhecimento é muito importante. muito nesse importante, é a momento. base total do método, é o autoconhecimento. Então a mulher ela pode, mas é muito importante que ela seja acompanhada, inclusive na Semplaflan, eles falam que esse método precisa ser acompanhado por um instrutor, né, que você vai lá totalmente gratuito, você vai no site da Semplaflan, coloca lá o seu cadastro, fala que você quer ser acompanhado, que você quer conhecer e vai ter um instrutor à sua disposição para poder te ensinar. Aonde? Semplaflan. É uma confederação que é sobre a família, né? E aí eles acompanham esse método? Um instrutor da Semplaflan, autorizado pela Semplaflan, treinado, né? Existe todo um treinamento desse instrutor. Passa pra gente depois o site certinho, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Maravilha. Que pra quem quiser entrar lá, pesquisar e pedir aí o auxílio de algum instrutor, a gente deixa na descrição do vídeo. Exatamente. E como é que funciona? Porque assim, muito se ouve, né, a gente falando das falhas na tabelinha, por questões de estresse, né, da mulher, por exemplo. Eu já ouvi isso. Trabalhei com um cara que ele falou que as 2 filhas dele foram planejadas, as 2 primeiras, e a última não foi. A mulher dele sempre fez tabelinha. E ela veio num momento em que a mulher estava passando por um estresse, digamos assim. É um momento de felicidade, era o casamento da irmã e tal. Mas não deixa de ser, o corpo reconhece como um estresse. E isso causou uma alteração que fez com que ela engravidasse. Não estava planejado, mas ela acabou engravidando. Toque do se autoconhecer. Mas em relação à alimentação, uma atividade física, ela pode não beber, ela pode não fumar, como é que funciona? Então, basicamente o que aconteceu com ela, né, que eu estava explicando, o método Billings ele não é só para o método Billings. Esse estudo acerca do ciclo feminino não é para qualquer coisa, né, para qualquer outro tipo de coisa que você estiver fazendo. O método Billings em si, basicamente, é o acompanhamento às regras a partir do conhecimento do seu ciclo. E aí, essa questão sobre esse atraso ou esses erros e o que diferencia o método Billings de uma tabelinha, por exemplo, ou um método de temperatura, né, é que o método Billings ele tem um acompanhamento diário, onde você vai perceber se você vai estar fértil ou não, né, seguindo as regras. Então, por exemplo, a tabelinha, você tem um período, né, um ritmo de ciclo menstrual, onde você coloca lá os dias da sua menstruação e você vai saber quando você vai estar fértil ou não. Só que essa tabelinha, ela não compreende o período que eu falei que é o PBI, Padrão Básico de Fertilidade, que é variável. Então, se você está tomando antibiótico, se você tem muito estresse, por exemplo, um familiar morreu, algo que é muito impactante para você, isso pode alterar no seu ciclo completo, né, ciclo de fertilidade. Então, é muito importante o acompanhamento, esse autoconhecer, porque você vai saber se você vai estar realmente em condição ou não de engravidar, entendeu? A partir do seu acompanhamento, das anotações nos gráficos do método Billings. Quando eu fiz o método Billings, eu comecei a querer conhecer o meu corpo, porque eu fiquei sabendo sobre em relação ao sexo do bebê, que dependendo do momento ali do ciclo, você consegue ali escolher, né, qual vai ser o sexo do bebê, se vai ser menino ou menina. No meu caso foi o erro, o 1% de erro que veio antes do nosso planejado, né? Por mim e pelo Lucas. Mas é uma benção, meu filho, ele é muito esperto, o Theo é uma criança maravilhosa. Mas conta um pouquinho pra gente sobre isso, de época, de tempo, né? Em questão, essa questão do sexo, de escolha do sexo. Se é possível ou não, Isso é né? verdade. Então, existe um fator científico, né, que fala que dentro dos espermatozoides existem diferentes cromossomos, né? Então, o espermatozoide que carrega ali o cromossomo XX, ele vai ser feminino, ele vai ali a partir da fecundação constituir a vida de uma mulher, né? E o espermatozoide XY, a vida de um homem, tá bom? Então, o que acontece? Dentro dessa carga genética e tudo que o espermatozoide carrega, existe também diferenças dos cromossomos XX para o XY. O espermatozoide XX ele vai ter muito mais resistência, enquanto o espermatozoide XY ele vai ter muito mais velocidade, né? Então, o que acontece? Durante o período fértil, ou seja, geralmente o período fértil constitui um tempo ali de 5, 6 dias até o ápice mesmo, né? O ápice, o que é o ápice? Né? Tá falando que ápice, mas o que é? É a ovulação, né? A ovulação, o momento em que o óvulo está preparado para ser fecundado. E é um único dia no mês. Um único dia no ciclo, isso.
Então, até que ele esteja preparado, como eu falei, existe um crescimento, uma mudança no muco, uma mudança no sentimento. Então, por exemplo, a mulher, ela se sente, vamos compreender o ciclo como um todo para compreender bem. No tempo de menstruação, ela se sente molhada por causa do sangue, sangramento, e ela vê o sangue. Ponto. No período de PBI, seja ele seco, ela vai se sentir seca, não vai sentir nada, ela nem vai lembrar que ela tem vagina naqueles dias, e ela vai verificar nada ali na calcinha dela quando ela estiver fazendo as higiene dela. Um ponto importante que o método Billings fala que não é preciso tocar dentro da vagina para poder sentir, é só você sentir mesmo ou visualizar, né, ali no seu momento de higiene. Então ela não vai sentir nada no período seco, ela não vai ver nada, não vai sentir nada. No período de fluxo, é que depende de mulher para mulher. No período de fluxo, ela talvez se sinta úmida, uma coisa um pouquinho menor, e veja algum tipo de muco lá, um amarelo, alguma coisa assim. Então, esse período de PPI. Depois do tempo de fertilidade, ela vai começar num período de progressão, onde ela vai sentir primeiro úmida, depois um pouco mais úmida, até ela chegar numa sensação de escorregadia, que é aquele dia que parece assim. Eu já ouvi falar de algumas mulheres que falaram que parece que ela tinha feito xixi ou que tinha descido alguma coisa para ela, mas quando ela vai ver não tem nada, assim, é só um muco, alguma coisa assim mais clara e elástica, né? Então esse dia, o dia ápice, é o dia do escorregadio, é o dia que ela se sente tão úmida, mas tão úmida, que ela realmente tem essa sensação, né? Então, compara esse muco, né, transparente, elástico, o instrutor que ia me instruindo, ele falava que parecia uma clara de ovo. Isso, exatamente. Parecia com a clara de um ovo, que ele estica e ele não arrebenta. Você puxa assim, ele não arrebenta. É uma comparação. Mas e quando você não tem isso? Eu sei do que se trata, falando de mim. Eu sei do que se trata porque eu já vi sem saber o que era exatamente. Estou entendendo agora. Mas tem meses em que eu não vejo. Então, por isso a importância do acompanhamento, porque tem mulheres realmente que é um pouco diferente, mas não significa que você não ovulou. Então, por exemplo, tem mulheres que depois ela percebe que o ciclo dela não é um ciclo bem padronizado, digamos assim, nesse sentido que eu estou te falando, mas depois de um estudo, uns exames hormonais, ela percebe que ela ovula normalmente, mas ela não sente nada. São casos raros, mas acontecem. E aí, nesses casos, a importância do acompanhamento é exatamente esse, entender o porquê, se existe uma questão hormonal por trás, o que acontece, né? E entender, olha, tá bom, você não está nesse sentimento de escorregadia, é raro isso acontecer, tá bom, acredito que a maioria das mulheres aconteça, mas caso aconteça, ela vai saber, tá, não estou no sentido de escorregadia, mas existe alguma coisa que demonstra um estado de fertilidade, entendeu? E, então, continuando, a partir do momento que você reconhece ali a fertilidade, né, esse muco que é gerado, esse muco que vai aumentando, ele garante, eles têm nutrientes necessários para que o espermatozoide consiga sobreviver, né? Então o espermatozoide, ele pode sobreviver de 3 a 5 dias dentro da mulher, dentro ali na parte ali da cerca, da vulva, e isso com o muco correto. Então, se ele não tiver um muco que for de infertilidade, ele não sobrevive, ele morre. Então, com o muco de fertilidade, ele vai sobreviver 3 a 5 dias. Então, sendo que a mulher está fértil, se ela vai ovular, vamos supor, a mulher vai ovular dia 16, eles tiveram relação dia 12, vamos supor. Então, os espermatozoides XX, que é o da mulher, ele vai sobreviver até o dia 16. E pode ser que aconteça a gravidez, mesmo que a relação tenha acontecido 4, 3 dias atrás, entendeu? Já o XY é mais difícil de sobreviver todo esse tempo. Exatamente. E aí, caso uma relação aconteça mais próximo ao dia da ovulação, dia ápice, é mais provável que o espermatozoide seja o XY a chegar primeiro. Então, exatamente. Isso não é comprovado 100%, ou seja, no sentido assim de que sempre vai ser essa, é uma regra, né? É uma teoria. É uma teoria, na verdade, tem uma comprovação científica pelo fato de que o espermatozoide tem essa diferença de cromossomo, de resistência e velocidade, entendeu? Então pode ter as falhas aí, né? Exatamente. Da vida. Tem alguma contraindicação? Então, por ser um método natural, esse é o bom, né? O método natural ele não tem nenhum tipo de Todo mundo contraindicação. pode fazer. Qualquer mulher pode estar utilizando o método, né? Inclusive, como eu falei, é importante até para a saúde da mulher. Eu não quero
eu não tenho relação, vamos supor, eu morei numa comunidade em que tinham missionárias, elas vivem o celibato, então não tem relação sexual, né? E também, obviamente, não quer nem não ter filho, nem quer ter filho. Então, ela usa aquilo lá para monitorar a saúde dela. Porque, por exemplo, você sabe que o seu PBI é de fluxo, você sabe que a sua menstruação é de 5 dias, você sabe que o seu tempo de fertilidade é tal, a fase lútea é tal. Então, se algo foge disso, pode ser que ali, isso também é a sua pergunta de antes, né? Pode ser que ali haja, sim, uma doença, alguma coisa que esteja acontecendo. Isso. E uma pergunta, eu sei que é difícil prever, assim, cor de muco, por exemplo. Mas nós mulheres sabemos que na adolescência a gente tem uma tendência a ter um muco de determinada forma. Na fase adulta isso diminui assim para zero, né? Vem só no período fértil. Tem alguma preocupação nesse sentido? Tipo, o meu muco tá mais transparente, meu muco tá mais branco, meu muco tá mais amarelo. Tem uma cor que você poderia dizer assim, esse aqui é saudável, passou disso, procure ajuda? Tem ou não? Olha, existem padrões assim bem comuns, né? Agora dizer que algo é específico de algo que traz remete a algo ruim, né? Algo que não seja saudável, aí já não, né? Por isso é importante de conhecer realmente porque existe realmente essa alteração. Por exemplo, uma mulher antes dela engravidar, ela tem um PBI. Vamos supor que ela é seca, não sente nada dentro do PBI, período antes da fertilidade. Depois da gravidez, que ela fica aquele tempo todo com a progesterona alta, e aí tem um filho e tudo mais, a amamentação ainda não menstrua, é mais difícil de menstruar. E aí depois desse tempo, ela pode ser que tenha um PBI totalmente diferente. Entendeu? Mudou o ciclo dela, um ciclo com mais tempo, menos tempo, isso pode acontecer. Realmente acontece bastante. Eu tinha muita cólica antes de ter a Laura, depois que eu tive ela já aumentou o fluxo, o tempo e as cólicas zeraram. Assim, é muito raro, só se eu tenho realmente um período de muito estresse, aí vem a cólica, mas é raro, raramente. Isso de aumentar o tempo do fluxo também. Apesar de sim, o fluxo diário ter diminuído, meu diminuiu muito. Antes da Débora, eu tinha 2, 3 dias de menstruação, assim, cravado. Não durava mais que 3 dias. Hoje dura 7, 8. E com quase nada. Tipo assim, diminui o fluxo e aumentou o tempo. Mas isso também tem a ver com a vida ativa da pessoa, né? Porque depois que eu ganhei o TEL, meu fluxo era de uma forma. Depois que eu passei a me alimentar melhor e fazer atividade física, meu fluxo diminuiu e parou a minha cólica. Então, mas a tendência é diminuir o fluxo quando você tem uma atividade física foi o que ajudou a melhorar. Gente, uma coisa importante de ressaltar é que assim, o método BIS ele não é um método que vai substituir qualquer necessidade médica, né? Então assim, ele tem um estudo acerca da questão da sensibilidade da mulher na vulva com relação ao que ela vê e tudo mais dos músculos cervical. Agora, isso não substitui, por exemplo, ele não vai explicar para você questões como essa. Isso daí é um acompanhamento médico, é importante estar no ginecologista, entendendo o porquê das alterações. Não se falava nada a respeito disso, exatamente, né? Que uma atividade física poderia mudar. Mas a gente sabe, é óbvio que muda, né? Muda por diferentes necessidades, e por isso que eu estou falando, né? O método BIS é importante para monitorar, né? Para saber o que está acontecendo, como está acontecendo, se mudou alguma coisa, o que precisa ir no médico ou não, entendeu? Ele é uma espécie de termômetro de saúde. Né? Termômetro de saúde. E também um método contraceptivo e que te ajuda a engravidar se você quiser. Então ele tem essas 3 funções. E que ajuda muitas casais, como ela viveu em comunidade, era uma comunidade católica, onde a gente ouve, né, da questão de não realizar o ato sexual antes do casamento, por exemplo. Questões das regras do contraceptivo, do pode, não pode. Acho que varia muito de comunidade, de igreja para igreja, de religião para religião. Mas é legal isso, porque além dele ser o termômetro de saúde, tipo, é um método natural, você não está se entupindo de remédio, você não está jogando hormônio para dentro do seu corpo, e ainda, dependendo da sua crença, se é o caso, né, você ainda faz um método contraceptivo se você não quer engravidar de forma segura, com a consciência assim, né, tô livre, não estou pecando. Isso é perfeito também para o marido poder conhecer a mulher, né? Nos diferentes momentos ali do ciclo,
Porque querendo ou não, né? Dependendo do ciclo da mulher, a mulher fica mais estressada, em outra ela fica mais melancólica, em outra ela fica mais... Exatamente. Né? E o marido, ele começa a olhar a mulher com outros olhos, né? Isso é muito importante, inclusive no método Billings, né, quando a gente está instruindo um casal, é o casal. Eu ia Importante perguntar isso, realmente É casal. importante isso, porque assim, às vezes só a mulher vai, dá, é possível, né? Mas quando tem um homem junto, existe também um apoio. Por quê? Como qualquer método natural, esses métodos se baseiam no seguinte: não pode ter relação no dia de fertilidade, se você não quer ter filho. Então, é um ponto do método natural, né? Os métodos lá artificiais, enfim, eles dão um jeito ali de você poder ter relação no dia de fertilidade. Mas, assim, o que a gente fala do método Billings é que ele é um método do amor. Por quê? Porque não do amor à relação sexual, do amor no sentido, assim, do respeito à mulher, do respeito àquilo que é o tempo do outro, né? Isso é muito importante, muito valioso para o casal. E o homem, ele consegue ajudar muito a mulher justamente respeitando esse tempo, mas também conhecendo o ciclo da mulher, até ajudando ela a saber quando ela pode, o que está acontecendo, acompanhando ela junto com o gráfico que ela faz diariamente. E os casais que você acompanhou, o homem, ele é sempre assim muito receptivo? Porque é difícil você imaginar que um homem não vai querer se interessar, querer saber, e aí, amor, como é que tá seu book hoje? Eu acredito que seja bem errado, né? É um caso bem ímpar, eu acredito. Então, é uma realidade assim que a gente vê mais nos meios religiosos ou meios onde os homens têm um interesse maior em conhecer, em respeitar, ou até mesmo em ter o filho mesmo. Tem muitos casais que têm dificuldade para engravidar, justamente porque às vezes tem relação no período infértil e não vai engravidar. Se o casal tiver relação no tempo de menstruação, PDI ou faz isso, não vai engravidar. Agora, no período de fertilidade, sim, é o único momento onde ocorre realmente a concepção da vida. Tem muitos casais que têm dificuldade com isso. Então, por exemplo, se o homem também ele tem relação ou se masturba dias antes do período de fertilidade, a carga de espermatozoides que ele vai ter para o tempo fértil vai ser menor. Então, é importante, por exemplo, para que possa engravidar, um tempo de espera até o tempo da fertilidade, se possível no dia ápice, ou no dia seguinte que o óvulo ainda está ativo, para que seja muito maior a probabilidade de uma gravidez. Então, por isso também é muito valioso esse método para engravidar. O autoconhecimento de ambos também, né? Exatamente. De ambos. Porque muito se fala do contraceptivo só para a mulher, né? Nesse caso, entra o homem também, por causa da fertilidade. Quer ter o filho, mas de repente tem uma ejaculação dias antes, perdeu a carga, perdeu a potência, aí não consegue. Então, realmente, assim, é muito interessante você ver o quanto você precisa dos dois ali juntos. É um trabalho em conjunto desde antes da concepção, né? Exatamente. É um trabalho em conjunto desde... E esse método Billings é muito interessante. Eu Sim. não conhecia. Eu também Achei legal. E só para esclarecer também, algumas pessoas podem ser que tenham dúvida de como funciona a prática e quais são as regras, né, que eu mencionei aqui, só para deixar claro, não sei se depois tem mais perguntas, né? Mas esses pontos, né? Então, como que funciona? O método Billings, ele é anotado diariamente, ele tem um gráfico que a Sem Pastor disponibiliza, né? Por isso é importante também estar entrando em contato, porque isso é um material para você baixar, imprimir, enfim, acompanhar. Então, você vai anotando dia a dia com o símbolo e o nome daquilo que você viu e sentiu. É sempre essas duas coisas, ver e sentir. Então, você anota lá, eu senti que eu estava seca, né? E eu vi um muco, ou eu não vi nada. Então coloca isso, nada visto, nada sentido, seca. E aí o símbolo lá, que tem um símbolo específico para cada tipo, né? Então, cada dia você tem que anotar. Antes de dormir, já deixa lá aquela folhinha do gráfico do lado da cama. E assim que for dormir, antes de dormir, coloca lá a anotação. E as regras são as seguintes, né? A primeira regra do método Billings, são só 4 regras, então uma coisa rápida, né? Mas a primeira regra do método Billings é não ter relações em tempo de menstruação. Por quê? Porque se você não quer engravidar, o tempo da menstruação, como eu falei, tem vezes que o PBI é 5 dias, tem vezes que não tem PBI. Ou seja, às vezes a mulher está fértil ainda no final da menstruação. Então, é importante... E tem muita gente que fala, né? Ah, não, tá sangrando, tá de boa. Também é raro, mas acontece, né? Então... Eu que não quero ser 1%. Eu não quero a menstruação ela pode encobrir fertilidade. Então é importante
que siga essa primeira regra por causa disso. Né? Mas mesmo a menstruação estando certinha, pode acontecer isso? Então, pode acontecer de ter uma alteração no seu ciclo e você não saber, entendeu? Então pode acontecer diante de um acontecimento, ou diante de alguma, ou diante de uma questão física de saúde também, isso acontecer. Por isso é importante seguir regra. Seguiu a regra, 99% garantido. Quando eu digo 99, tem caso específico aí que a gente tá do lado, né? Mas, assim, Você burlou uma regra, é isso. Não é Alguma coisa você não fez direito. não, mas ela já Não, mas foi pós. É Foi pós. pós-fertilidade. Foi sim. pós-fertilidade. Foi 2 semanas depois da minha fertilidade. Era pra. Mas tipo, 2 semanas depois já é menstruação de novo? Não. Então, não, no meu caso, o meu ciclo era mais longo. Meu ciclo era de 40 dias. De 38 dias, Caramba. mais ou menos. Caraca. Aí, o que aconteceu? Pelas contas do tempo de gestação, né, que no comecinho, quando a gente faz o ultrassom, a gente consegue ver certinho ali o tempo, né? Foi que eu engravidei na última semana. Caramba. Assim, tipo, alguns dias antes de menstruar. Ou seja, tipo, uma coisa que não era obrigada. É exatamente isso. Eu acho que nos planos de Deus a gente não entende, né? Então, Aí era as pra coisas mim a acontecem. menstruação e não veio. Eu falei, ué. Algo de errado não está certo. E ela vinha muito certinho. 38º, no máximo 39º dia ela vinha. Isso. Eu, ué, não veio. No dia seguinte, ué, cadê você? Então, é caso raro, né? Temos uma raridade aqui. Mas assim, como eu falei antes, eu tive muito contato com muitos outros instrutores, né? Inclusive minha supervisora no tempo de treinamento, né? Então, assim, todos falaram que alguns nem viram isso acontecer e outros se viram uma vez, no máximo 2. Não, e o detalhe foi o quê? Que tava fazendo ainda o coito interrompido. Uma coisa mais rara. Você faz parte da exceção. É exceção. Não, meu filho tem um plano, Deus tem um plano muito Falou, tem que ir, você vai agora. Ok, não dá agora, mas você vai descer lá, entendeu? Exato. Você vai virar a vida dela no avesso, entendeu? Mas você vai. Vai ter plano. Bem assim. Mas assim, né? Então tem essa primeira regra, o tempo da menstruação. A segunda regra é a seguinte, né? Para que o método seja eficiente. Não se pode ter relação sexual durante o PBI, ou seja, teve a menstruação, PBI e depois fertilidade, né? Então aquele período que você já conhece, que é um período normal seu, é um padrão básico de infertilidade. Você já tem o acompanhamento, você sabe que aquilo é infertilidade, né? Mesmo de fluxo ou seco. Então, nesse tempo de PBI, só se pode ter relação sexual um dia sim, um dia não, à noite, né? Por quê? Porque no dia, por exemplo, você teve a relação à noite, durante o dia você pode estar seca de manhã e à noite apareceu algum fluxo, né? Então, pode ser que isso aconteça, aí você tem relação durante o dia, mas aí à noite começa uma parte de fertilidade e aí pode ser que Então sempre à noite para garantir que você estava seca até a noite. Isso, no PBI. Então chegou a noite, está seca, pode ter relação sexual, né? Essa é a segunda regra. E aí no dia seguinte não, por quê? Porque o sêmen do homem ali, os espermatozoides na mulher, podem ficar até o dia seguinte e ainda sair como um fluxo, como uma forma de fluxo. Então um fluxo que sai, que você vê, mas que não é nada, é o espermatozoide do homem, entendeu? Saindo ali. Então isso é um motivo dessa segunda regra, né? Então, durante a fase de PBI, relação sexual um dia sim, um dia não, à noite. Tá bom? Só que eu imagino agora, do lado da piada, não, que eu não pergunto. Lá vem. Não, gente, é porque muito se fala que mulher, a gente não consegue chegar à noite assim com vontade. Não, que é um preparo desde cedo. Tipo, como é que você começa o seu dia? Você fala assim, não, hoje tem. Aí o marido começa a provocar, porque ele quer à noite. Aí chega a noite e fala, então, não vai dar, porque agora eu fiquei molhada. Gente, como é que, sabe,
Você para pra pensar no lugar do homem, você fala, Mas, gente, gente, o cara surta. Se for um homem que acompanha, ele não vai surtar porque ele tá acompanhando Sim. tudo que tá acontecendo, né? Essa é a importância do casal fazer o acompanhamento, não é? E não é proibição de ter relação, é questão assim, você sabe que tem a possibilidade de engravidar. Precaução, Então exatamente. você está disposto a assumir aquele risco de engravidar? Tá. Não. Agora, Pelo amor ele carrega. agora, eu conheço, a mulher conhece o ciclo, sabe que pode ser que tenha uma fertilidade, vai ter relação sexual, o que vai acontecer? E lembra pro pai, né? Lembra a sua cervejinha? Vai trocar por fralda, viu? Viu? Fica aí, tá? Mas aí que entra também, por exemplo, né? Uma vez ou outra o marido vai viajar. Precisa viajar, trabalho, fazer alguma coisa. Você não vai deixar o seu marido viajar com vontade, né, gente? Se for colocar Não, né? Não, mas aí entra Vamos colocar Então, uma coisa importante é isso que você falou, para também frisar, né? Do business, eles falam, assim, ela falou que é a confederação oficial do business no Brasil, né? Eles falam que não pode misturar um método com o outro. Então, por exemplo, se você está fazendo método business, sem coito interrompido, sem camisinha, sem Por isso qualquer que outra coisa. Mas eu tava dentro do período certo. É as condições dela. Tem gente que realmente junta, porque daí às vezes Não, a chega gente. na fertilidade, ou o homem tá com muita vontade, aí querem fazer os dois juntos para ter certeza que não vai engravidar, né? Não, eu já tinha 2 filhos. 2 meninos, eu falava, meu marido olhou falou, não, agora menina, né? Vamos tentar a menina. Então a gente não queria. Só que aí que outro menino. Viu? Mas o próprio Deus tem um plano bem grande. Mas aí é isso, não misturar nenhum tipo de outros métodos. Nem mesmo Ou método bis, só preservativo, camisinha. nem mesmo preservativo. Isso Mas por uma por quê? questão A de... camisinha tem algum componente nela? Pode Pode causar alguma alterar? alteração? Olha, eu não tenho isso que eu tô certeza para te dizer, mas eu lembro de algum componente sim que pode influenciar na questão hormonal da mulher, mas isso daqui é eu, né? Não tenho certeza. Mas assim, a importância de não misturar os métodos é justamente porque o método BIMS é 99% confiável. Se você mistura, por exemplo, eu estou usando uma camisinha no dia do período fértil, você engravida, ele vai falar que a culpa foi do método BIMS, né? Então eles pedem por uma questão formal e também por uma questão assim, a gente garante que você vai ter 99%, é muito pouco provável que você vai ter filho usando esse método. Entendeu? Agora, se você mistura os métodos, isso vai causar uma confusão, isso pode, inclusive, mudar o seu ciclo, né? Isso pode acontecer dependendo dessa questão hormonal justamente. Enfim, então, eu não conheço exatamente as questões médicas a respeito disso, mas eu sei que é importante não misturar. A importância de seguir a regra, né? Isso. E tem algum período específico que pode ser feito? Por exemplo, eu acabei de ter filho, estou amamentando. Posso iniciar o método ou não? Eu tenho que esperar? Eu não posso estar amamentando? Alguma regra nesse sentido? Então, a partir do momento que a mulher ficou grávida, encerra o acompanhamento porque ela está grávida, né? Não Sim. tem nem contraceptivo e nem já está grávida. Agora, e também porque a questão do ciclo da mulher não vai ser um ciclo, né? Vai ser uma questão muito contínua e que nunca vai ter certeza se algo está certo, se algo está errado, se é algo comum, se é algo não é. Então não tem como ter uma confiabilidade no método. Então, a partir do momento que a mulher ela já está com um filho, né? Passado, se eu não me engano, um mês, ela pode começar a fazer o método novamente, né? Para se acompanhar. Ainda vai estar muito bagunçado o método, o ciclo da mulher, até ele retornar mesmo, até por causa da amamentação, o próprio processo do bebê estar fazendo o processo de sucção faz com que gere uma questão hormonal que dificulta no ciclo da mulher, entendeu? Então, quando o bebê amamenta, gera um hormônio, que agora eu não lembro o nome, e que vai dificultar a geração Então da... seria mais correto dizer que ela pode iniciar 30 dias depois do nascimento do bebê, amamentando, por uma questão de saúde, não como contraceptivo em si. Até Porque pela saúde é difícil dizer, porque assim, não vai saber o que é normal e o que não é. Como eu falei, depois da gravidez, pode ser que tenha mudança de ciclo. Aí o que vai saber que é normal, entendeu? Vai ser muito difícil definir, mas mesmo assim, se ela quiser começar pelo menos para ter registro, para já conhecendo se houver algum padrão, é importante. Até porque não sabe quando que vai voltar o ciclo, entendeu? Pode ser que o ciclo volte depois de 2 anos, 6 meses, 1 ano, 3,
meses, não sabe se dizer, mesmo amamentando ou não amamentando, entendeu? Então é importante, se você quer já começar para poder ter esse início de ciclo, já pegar o início do ciclo, entendeu? Mas nunca vai ter muita certeza, assim, tá? No começo durante a fase de amamentação, no começo é um pouco difícil de dizer. Legal. Mais alguma pergunta, garotinhas? Acho que não. Eu só não terminei as regras. As regras, gente. Como é que a gente vai seguir a regra se a gente não sabe a regra? Exatamente. Né? Então, ó, a terceira regra, rapidinho, a terceira regra é o quê? Quando houver algum sinal de fertilidade, deve-se esperar 3 dias, isso não contando com o muco que vem do espermatozoide do homem depois da relação sexual, né? Tá. Então, por exemplo, você estava na situação PBI, começou a sentir úmida, que não é normal para você. Veio de úmida, pegajosa, enfim, o primeiro sinal de fertilidade, que é a úmida, você já vai começar a aplicar a terceira regra, que é não ter relação sexual e acompanhar se evolui para um ápice ou se volta para o seu padrão de infertilidade. Então, por exemplo, vamos supor que a mulher é seca no PBI. Seca, 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 de repente aparece úmida. Ela ficou úmida no dia tal. No dia seguinte, ela ficou seca. Ela não evoluiu para um ápice. Ela voltou para o estado de PBI. Só que não se pode ainda ter relação sexual no dia seguinte por motivo de não ter certeza se é uma continuidade de fertilidade depois ou não. Então, você vai esperar 3 dias de seca, ou seja, úmida, seca, 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 aí pode ter relação na noite do terceiro dia, entendeu? Entendi. Até porque tem essa questão do espermatozoide sobreviver por mais tempo lá também, certo? Quando a mulher está seca, o muco pode ser, se for seco, o muco do lá, a própria acidez da vagina vai matar os espermatozoides em pouco tempo. Em menos de 24 horas, 48, não tenho exatamente a certeza, assim. Mas vai morrer mais fácil, né? Então o próprio período de seca já né, não garante a sobrevivência do espermatozoide. Mas, de qualquer forma, é por causa disso, né? Você não sabe se está fértil realmente, se está infértil, então espera-se 3 dias até que possa ter relação sexual novamente, continuando no PPI. Agora, se você viu lá, úmida, seca, e voltou para úmida, pegajosa, úmida, molhada, escorregadia, teve o ápice. Então, ali se aplica a quarta regra, que é a regra do ápice. O que é a regra do ápice? Depois que você identificou o ápice, você identificou que teve escorregadia, você identificou os sinais claros do seu padrão ali de ciclo, de que aquele dia aconteceu a ovulação ou que aconteceu o ápice, você vai esperar 3 dias após o ápice e no terceiro dia, né, você já pode ter relação sexual. Desculpa, no 4º dia você pode ter relação sexual até o final da fase lútea. Né? Então, a fase lútea é uma fase em que o óvulo, que estava preparado para ser fecundado, já não tem mais condições de gerar vida. Né? Então, ele já vai iniciar o ciclo lá onde ele começa a se preparar realmente para sair junto com a menstruação. Né? Foi a fase que eu engravidei. Exatamente. Esse é 1%. Mas aí, basicamente é isso. Aí, essa é a quarta regra. Pode ter relação qualquer dia, qualquer horário, fase lútea, entendeu? Com exceção de 1% que é mais raro, né? Mas fiquem tranquilos. Não, mas fiquem tranquilos. Mas fiquem tranquilos, porque assim, como eu falei, é muito difícil. Por cento vai falar, nossa, mas então não é seguro, eu não quero. Gente, qualquer método contraceptivo tem 5%. Já ouviram falar de gente que engravidou camisinha? Camisinha é o que mais ouve, né? Porque rasga, você quer lá o que acontece alguma coisa. Tomando contraceptivo. Exatamente, o DIU, falam que o bebê já nasceu segurando o DIU, né? É impossível isso, né? Mas não pode tirar, tipo assim, né? é uma coisa que falaram, mas durante o DIU mesmo, que o DIU é o que dizem, né? Que eu já ouvi falar, não tem total conhecimento, mas que é um método até abortivo, porque o bebê, o espermatozoide fecunda o óvulo, né? Mas depois da fecundação, ele ainda vai morrer porque ele não vai ter espaço para crescer. Porque o DIU está ali, ele é como se fosse uma barreira, é um método de barreira, é uma barreira para o crescimento do óvulo e ele acaba morrendo saindo. Foi a explicação que o médico me deu quando eu engravidei da Débora também, porque eu descobri que estava grávida da Débora com quase 4 meses de gestação. E eu tomava anticoncepcional, o ciclo se regulou todo, a médica mandou suspender por 1 mês. Esse único 1 mês que eu suspendi, eu engravidei.
Aí, meus testes negativos, tal, vai no médico, exame de sangue negativo, beleza. Aí comecei a passar muito mal, procurei o médico. Aí, quando deu o teste positivo, nem deu teste positivo, né? Eu vi a Débora no ultrassom, logo de cara. Mas, por que você tá fazendo o exame? Eu tô sentindo dor abdominal, assim, então, mas você tá grávida, você sabe, né? De quase 4 meses, você sabe, né? Oi? Foi bem isso, oi? Saí de lá aos prantos, porque você não espera. Depois de um exame de sangue negativo, você espera tudo. Inclusive, me disseram que poderia ser pedra na vesícula. A pedra na vesícula. A pedra nasceu. Então, assim, aí quando eu voltei no médico, eu contei essa situação pra ele, ele me explicou que o anticoncepcional, ele funciona como uma cerca elétrica em volta do útero. Que é como se, assim, se tivesse uma camada protetora ali em que o espermatozoide ele não consegue fecundar. Você acha que é uma probabilidade? Você acha que é verdade isso com diesel ou eu não estou sabendo explicar? Sim, não, totalmente. Todo método que não é natural, ele tem uma certa interferência na saúde da mulher. Então, mas eu não quero método natural porque vai ter que ter uma certa abstinência sexual, né? Mas, gente, qualquer método natural vai ser prejudicial para você, né? Então, mas qualquer método artificial, desculpa, vai ser prejudicial. Aí você pode falar, mas eu nunca vi, mas tem fulano que tem não sei lá o quê. Por exemplo, o anticoncepcional, ele interfere os hormônios que vêm com essa pílula, né? Deixa a gente maluca. Ele interfere diretamente na saúde reprodutiva da mulher. Então, uma mulher que, por exemplo, ela talvez poderia engravidar até 45 anos, com o uso contínuo e constante do anticoncepcional, ela pode reduzir esse tempo de fertilidade dela, né? Então, é muito importante mesmo entender a necessidade da sua saúde, de cuidar da sua saúde com o método natural. E o método natural que seja efetivo, o método natural que seja realmente eficaz, né? Então, esse método é o método BINS. Mas né? e você falou do DIU, o malefício dele seria esse, né? Que ele é um método abortivo. Mas ele não tem nenhum hormônio, o DIU de cobre. Ele não tem nenhum hormônio nem nada. Que eu saiba... Para a saúde da mulher, assim. Na verdade, eu já ouvi falar, cortando você rapidinho, que esse negócio do DIU ser abortivo, ele já foi caído por terra, né? Que mostra que o próprio DIU, ele mata também os espermatozoides. Então, tipo assim, E até mesmo outros métodos também acontecem da mesma forma do DIU, mesmo que o DIU não tenha hormônio. Ou, no caso do de cobre. Isso, mas assim, eu pesquisei justamente por conta disso, porque eu gosto de ser o mais natural possível. E hoje o que me coube foi o DIU de cobre. Você usa? Eu uso. Então assim, foi o que me coube, passei em vários médicos, busquei informação de várias opiniões diferentes. Né? Então, assim, não foi só um médico que me falou, eu não acreditei, como diz as pessoas, né? Não acredito no ponto da sereia, né? Eu busquei informação em diversos outros médicos e que me mostraram estudos científicos que mostram que não é exatamente dessa forma. Ele não é abortivo como dizem. Porque assim, mesmo que aconteça uma gestação, o DIU pode acontecer o aborto, porque tem um corpo estranho ali. Aconteceu a gestação, pode acontecer o aborto. Mas isso em qualquer método, né? Se a mulher engravida e continua tomando anticoncepcional, Até mesmo sem método, pode acontecer. Pode acontecer. O aborto A questão pode acontecer. são as probabilidades aumentadas, né? Então, Sim, por exemplo, tem isso é um verdade. método natural, ele tem a probabilidade de aborto espontâneo porque realmente são questões da própria, do corpo da mulher, de cada pessoa para pessoa. Mas a questão dos métodos naturais é que a probabilidade de um aborto não natural, ou seja, causado, né, acontecer, é zero. Concordo. Zero, entendeu? O que acontece é o próprio corpo da mulher tendo alguma dificuldade ali para a gestação do bebê, né?
Agora, o que o método artificial, por melhor que ele seja nesse sentido, por exemplo, ele é um método de barreira. Sim. Né? É uma barreira, não é um corpo estranho, como você falou, que fica ali dentro. Sim. Aí existem vários estudos que apoiam, né, o DIU, assim como existem vários estudos que também dizem não ao DIU. Desaprova, sim. Exatamente. Principalmente é o que eu digo assim, né? Método natural. É natural, né? Então a gente entende que as coisas que são naturais, as coisas que são mais saudáveis, né? Então assim, é óbvio que existe todo um estudo científico por trás, até porque existe muito comércio por trás do DIU também, que deve influenciar isso. Deve influenciar, é óbvio. Então eu acho que, bom, nada contra, como o Andrés mesmo falou, nada contra métodos naturais, nada contra quem quiser escolher, entenda, busque saber, se aprofunde para saber, né, sobre mais. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre o conhecimento que a gente tem do método Billings. Na verdade, a base de tudo é buscar o conhecimento, né? Exato. É você não entrar, não mergulhar sem ter o conhecimento. Por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para a gente trazer conhecimento para as pessoas que nos acompanham. A gente aprende e ensina tudo junto, né? A gente aprende e já direto. Porque, primeiro, tem informações que não é fácil. Por mais que tenha internet, né? Um médico hoje em dia, é difícil um médico falar do método Billings, Sim. né? Porque ter essa informação demanda tempo de você sentar na frente do computador, né, no celular ali e pesquisar, ler. Para acompanhar ela no dia a dia, né? Você precisa de um tempo para sentar. Exatamente. anotar. Gente, pensa, você vai falar para a mulher fazer o método Billings, tem que ser uma escolha da pessoa, porque você vai exigir abstinência sexual em determinados dias para você não engravidar. Então, assim, não é uma coisa que o médico vai falar, não faça sexo. Não quer engravidar? Não faça sexo. Exatamente. Você não quer? Só não brinca no parquinho. E geralmente os médicos também, como eu já falei, o método Billings, por exemplo, para explicar as 4 regras, para fazer a pessoa entender o ciclo, como funciona, para o acompanhamento de no mínimo 6 meses para que a pessoa se torne autônoma, sem um instrutor. Tudo isso requer tempo, requer demanda e o médico não vai conseguir fazer isso atendendo milhares de pessoas. Então, e outra, né, para a pessoa ter esse momento assim, do instrutor sentar, explicar tudo certinho para o casal, né, que seria o melhor, não é rapidinho. Não é numa consulta de 15, 20 minutos que ele vai conseguir fazer. 1 hora e olha lá. Porque surgem dúvidas. Exatamente. Surgem dúvidas. Então, assim, eu acho que o médico, assim, ele vai ter uma questão, tipo assim, é muito mais fácil você falar logo, então usa uma camisinha boa, né? Então, coloca um DIU que você não vai ter preocupação, então faça isso, você aqui. Porque ali Aqui, ó, tá só vai... remedinho, toma uma pílula. A pílula. Dá uma picadinha na bunda. É a forma, digamos assim, mais fácil. Tem uns que confiam e não querem saber de métodos naturais, beleza, mas como eu já falei, que é natural, geralmente Uma dúvida, o método Billings ele é contraceptivo, mas ele funciona também para ajudar na regulação do ciclo, por exemplo? Ele é um método natural que você não vai ingerir, não vai colocar nada. Então ele é um método de autoconhecimento e autopercepção. Então ele não vai influenciar, ele vai te fazer entender o que está influenciando. Entendeu? Exatamente. Então o método Billings ele vai servir contraceptivo, como eu falei, para fertilidade, para ajudar para engravidar e também de monitoramento. Quando a mulher não tem o ciclo Regrado. regrado. Um mês vem, outro mês não vem, outro mês vem. Nesse caso, o instrutor ele encaminha esse casal para a mulher poder fazer exames. Não, o exame ele é fundamental, né? Mesmo que você não tenha um problema desse, é importante que você passe no ginecologista periodicamente, né? Agora, eu já peguei um caso, por exemplo, tinha uma pessoa eu esqueci o nome agora da doença, mas que é uma bactéria que fica ali na vagina, esqueci o nome agora, mas que causava um descontrole no ciclo que não conseguia perceber padrão. Candidíase. Exatamente. Então, assim, causava uma mudança constante no ciclo dela, né? Então, nunca dava para saber se era um padrão, se não era, o que estava acontecendo, e ela queria engravidar, não tinha
como saber exatamente a fertilidade, era muito difícil. Vamos fazer esse dela. controle do muco. Exatamente. Então, nesse caso, o médico, né? Até, como eu já falei, em qualquer caso, né? Mas nesse caso específico, para essa necessidade que ela tem de engravidar, tratar candidias, tem que ser médico. O método BASE, como eu falei, contraceptivo, fertilidade e monitoramento de saúde. Monitoramento porque ele não vai ajudar a sua saúde. Ele vai te ajudar a perceber. Se você está bem, ele vai te ajudar a manter. Aí teve uma alteração aí do ciclo. Opa, peraí, o ciclo não tá andando certo, é bom procurar um médico, fazer uns exames hormonais aí pra ver o que tá acontecendo. Não, e você precisa, se caso algo estiver fora, você já vai tentar entender o que é aquilo, né? Então, basicamente é isso. Legal, bom saber. Esquece a velhinha. Como o marido dá um jeito ali, a velhinha tchau. Muito obrigada, Lu, por ter vindo dar essa aula pra gente. Era muito novo, acho que não só pra mim, mas para as meninas também. Vocês são da Thaís ali, já Foi um aulão mesmo. foi uma aula e tanto. Apesar de ser meu irmão, e quando eu falei pra ele, sou instrutor de método BASE, mas na época eu acho que eu ia tomar anticoncepcional. E sabe aquela coisa assim, não, tá bom, já tô tomando Nem mesmo, sei, funciona. agora não. Exatamente isso. Tipo, não vem com essa agora não, deixa eu... E aí, quando a gente começou com essa ideia do programa, que a gente falou de coisas naturais, aí me veio essa lembrança, né? Gente, e que bom ter alguém tão perto, tão próximo pra vir dar uma super aula pra gente. E acho que eu ganhei o instrutor. Mentira, meu irmão, eu não quero falar pra ele. Até porque você grava lá, o instrutor, ele analisa? Muitas vezes o dia que você teve relação sexual. Eu também não quero saber. Não, inclusive, a minha cunhada esses dias veio me dar algumas explicações. Minha cunhada, a mulher dele. Aí não sei que ela me explicou lá como que era o dia ápice e tal. Aí eu falei também que é você me explicando, queria meu irmão explicando isso pra mim. Tá aqui meu irmão me explicando. Mas que bom ele tá aqui explicando pra gente levar o conhecimento pra você em casa também. Então se você tinha dúvida, né, de algum método mais natural que não fosse invasivo, que você não tivesse que colocar química e hormônios dentro do seu organismo, tá aí um método super legal. A gente vai deixar no link, na descrição do vídeo, o link da instituição também, para que você possa entrar em contato, pedir, né, por um instrutor e receber toda a ajuda que você precisar para manter o método aí. Muito obrigada, Louro. Louro? Vocês não sabem, ele era loiro, gente. Eu sei. Quem tá em casa não sabe. Louríssimo. Ele era loiro. E aí o apelido ficou Louro. E pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, alguma coisa, manda aí pra gente nos comentários, a gente tenta trazer novamente o Alan para tirar dúvidas. Se possível, né, mais pra frente a gente tenta trazer aí um ginecologista, alguém profissional da saúde para poder tirar, a gente marca todas as dúvidas de vocês. Então, se a gente quer um método natural, a gente pode. A gente pode e a gente vai. Então, pode demais.